Olá, Pristecas! Meu nome é Albert e seja bem-vindo ao Pristemática. Hoje vou resolver alguns problemas que envolvem frações. Assista esse vídeo até o final para você não perder as incríveis dicas que eu vou estar trazendo aqui ao decorrer dessa aula. Então, vamos lá! Então, Pristeca, se você ler o enunciado da questão e verificar o todo referência, você vai prosseguir da seguinte forma. Se tiver o todo referência, se você leu o enunciado e achou todo referência ali, você vai pegar o todo referência, vai multiplicar pelo numerador da fração e dividir pelo denominador. Se caso você leu o enunciado da questão e não verificar nitidamente o todo referência, você vai partir para o segundo modo. Você vai pegar o todo referência, TR significa todo referência, vai dividir pelo numerador da fração e vai multiplicar pelo denominador dela. Fazendo isso, você não vai errar mais questões que envolvem frações. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo e aplicar esses dois modelos para resolver essas questões aqui propostas. Então, nosso objetivo inicialmente é identificar se o enunciado traz ou não o nosso todo referência. Então, vamos lá. Uma prova de história tinha 40 questões. Paula acertou 3/5 dessas questões. Quantas questões ela acertou? Então, aqui percebemos que o nosso todo referência é o conjunto de questões. Então, é 40. Então, se tiver o todo referência, pegamos o todo referência, multiplicamos pelo numerador da fração e dividimos pelo seu denominador. Então, vamos pegar o nosso todo referência, que é 40. 40. Vamos multiplicar pelo numerador da fração, temos aqui a fração 3/5, e dividir pelo seu denominador. Então, vamos multiplicar, seguindo aqui a regrinha, multiplicamos o toda referência pelo numerador e depois dividir pelo denominador. Isso aqui é igual 40 vezes 3, 120. E 120 dividido por 5, vinte e quatro. Então, nesse problema matemático, trouxe no enunciado o todo referência. É bem nítido que o nosso todo referência aqui é a coleção de questões da prova de história. A nossa fração é 3/5. Então, quando tem o todo referência, fazemos o quê? Pegamos o todo referência, multiplicamos pelo numerador da fração e dividimos pelo nosso denominador. Não tem erro. Vamos partir para o nosso segundo exemplo. No tanque, 35 litros equivale a 7/8 da capacidade desse tanque. Qual é a capacidade desse tanque? Observa que 35 litros equivale a 7/8. A capacidade desse tanque. Então, a capacidade desse tanque é o nosso todo referência. E 35 litros equivale a uma parte do nosso todo referência. Então, nessa questão, o todo referência está explicitamente. Por quê? Observa que 35 litros equivale a 7/8 da capacidade desse tanque. 35 litros não é o todo referência, é uma parte do todo referência. Se tivéssemos aqui um tanque, por exemplo,
aqui tem uma capacidade, é o nosso todo referência. 35 litros equivale a 7/8. Então, uma parte desse tanque é 35 litros. Então, observa que a capacidade dele é o nosso todo referência e 35 litros é uma parte do todo referência. Então, nessa questão, o nosso todo referência está tipo invisível. Então, quando vier dessa forma, fazemos o seguinte passo para resolver. Se não tiver o todo referência, pegamos o todo referência, dividimos pelo numerador e multiplicamos pelo denominador. Observa aqui que pegamos a parte do nosso todo referência e vamos dividir pelo numerador da fração, que é 7, e multiplicar por 8. Então, pegamos o pedaço do todo referência, dividimos pelo numerador e multiplicamos pelo denominador. É o contrário desse aqui. Então, isso aqui é igual a 35 dividido por 7 é igual a 5. Pois 5 vezes 7, 35. Só que pegamos o todo referência ou a parte dela, dividimos pelo numerador e multiplicamos pelo denominador. Então, vamos multiplicar 5 vezes 8 igual a 40. Num tanque, 35 litros equivale a 7/8 da capacidade desse tanque. Qual é a capacidade desse tanque? Então, Pristecas, vamos para a nossa terceira questão. Rosa é a cestinha da seleção de basquete da escola. Num dos jogos de um campeonato, ela fez 3/8 dos pontos de sua equipe. Se Rosa fez 42 pontos, quantos pontos foram marcados pela sua seleção? Então, observa que 42 pontos equivale a 3/8 do total de pontos total que a equipe fez. Então, 42 é uma parte dos pontos totais que a equipe fez. Então, se na questão vier o todo referência completo, fazemos esse primeiro processo. Mas se caso vier a parte do todo referência, fazemos o segundo processo. Então, a leitura. Então, como veio apenas uma parte do todo referência, vamos fazer o segundo método. Vamos pegar o todo referência ou a metade ou o pedaço do todo referência. Vamos dividir pelo numerador da fração, que é 3. E depois vamos multiplicar pelo denominador, que no nosso caso aqui é 8. Então, 42 dividido por 3 é igual a 12 vezes 8. Isso é igual a 112. Então, o total de pontos que a seleção fez no jogo de basquete foi de 112 pontos. E Rosa fez 3/8, que equivale a 42. E se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Então, até a próxima!